antes de eu entrar no tema, que é um tema super importante, eu preciso explicar, e isso a gente tinha combinado, eu e os meus colegas que estão na organização da ciranda, dizer que essa ciranda, todas são muito importantes, mas essa tem um cunho talvez especial, porque é a 20ª ciranda de psicanálise, literatura e arte. E nós, esse ano, nós conseguimos uma parceria com um setor da Fundação Getúlio Vargas que se chama Casa Rosa, ou Casa Rosada, agora eu não lembro, acho que é Casa Rosa, Casa que é Rosa. Casa Rosa, que é um setor ligado à cultura. E foi através do convite, evidentemente, do meu querido amigo e irmão, nós somos quase irmãos, o Paulo Herkenhoff. Então, eu estive lá numa reunião e nós conversamos sobre essa parceria, que depois eu vou falar um pouco mais para frente, os colegas também vão ter oportunidade de falar. Mas esse ano, o tema que nós escolhemos é Mundo Insone. Por que esse título, né? Mundo Insone, as paixões, ou seja, amor, ódio e ignorância. Porque, no nosso entender, nós vivemos num mundo onde o movimento, a produção de conhecimento, não necessariamente de saber, de conhecimento é tão avassaladora, as demandas são tantas, né? Pela internet, nos outdoors, na rua, nas relações sociais, são tantas demandas que as pessoas não conseguem acompanhar. Então, vivemos todos meio como zumbis, insones, diante de todas essas exigências. Cada vez mais a gente escuta as pessoas falando da dificuldade em dormir, o uso de substâncias para dormir e para acordar, não só para dormir, mas também para acordar, para ter mais eficácia. Hoje mesmo eu estava escutando isso de um paciente que mora na Alemanha, que ele estava comentando que ele, com essa história, inclusive, do home office, ele não tem mais privacidade. O chefe dele manda e-mails a qualquer hora do dia ou da madrugada. Então, se ele não desligar o celular dele de verdade, ele o tempo todo. Ai, gente, eu apertei alguma coisa aqui. O tempo todo ele recebe aquele plim do celular. Então, as pessoas realmente não têm mais tempo sequer para dormir, porque eles têm que atender a tantas demandas, né? Que fica difícil. Ao lado disso, nós escolhemos como imagem, por sugestão, inclusive, do Paulo, a Maria Martins, essa escultora maravilhosa que eu tenho aqui. Eu fui à exposição dela e quase todas as pessoas que trabalham junto comigo na Ciranda também estiveram na exposição da Maria Martins, que é uma escultora maravilhosa. O nome da obra que vai é, ser a imagem para essa ciranda é essa aqui, deixa eu ver. Chama-se O Impossível. Essa escultura fantástica da Maria Martins, aliás, todas elas, né? Elas são muito impactantes. Aqui, esse O Impossível é o impossível de unir dois seres, né? Não há possibilidade aqui, são os tentáculos que justamente impossibilitam uma é, é, uma, como é que se diz? Então, Uma dois não faz ligação, um. uma junção, exatamente, é impossível. Você pode articular, mas você não pode juntar fazer uma coisa só, fazer um só. E já que eu estou tocando nesse assunto,
Seria interessante a gente começar se perguntando por que as paixões do ser, como subtítulo, amor, ódio e ignorância. Eu entendo, não sei como os colegas vão abordar, mas eu entendo que toda paixão é um modo do sujeito tentar driblar a falta estrutural. Somos seres falantes. E somos falantes exatamente porque, estruturalmente, nós surgimos da falta. E para ela retornamos, é bom que se diga, né? E quando a gente fala de falta, a gente está falando de algo que é esse buraco estrutural, de onde o desejo emana, mas uma coisa não quer dizer a outra. Falta é falta, desejo é desejo. São coisas distintas. Junto a isso, é importante dizer, né, que essa questão das paixões, o Lacan, ele se baseou muito, eu diria, em três filósofos. Eu dizer que ele se baseou não significa que ele não tenha ido a outros, mas podemos afirmar que na base ele vai trabalhar o Spinoza, que escreve um livro, né, e trata exatamente da questão das paixões. Ele vai também trabalhar a partir do Kant, que também trabalha a questão das paixões, e ele vai trabalhar Descartes, porque no discurso sobre o método, a questão das paixões também está colocada. Bom, em que sentido, né? As paixões, os afetos e o desejo são três dimensões bastante distintas. Entretanto, elas estão ligadas a essa falta estrutural. E, portanto, o que está no cerne dessa falta é o real. É do real que as paixões sofrem, digamos assim, né? Elas são os efeitos do real. Então, a via que pode amarrar essas três dimensões distintas, né? O afeto, o desejo e as paixões enquanto tal, é a ética. Então, a gente vai ter que pensar também no Aristóteles, naquilo que ele escreve como ética a Nicômaco, que é, na verdade, Nicômaco era filho dele. Ela é dedicada a Nicômaco, né? A paixão, o que é a paixão? Qualquer paixão. É um apelo que visa, na verdade, apagar a falta. É uma demanda de construção ou de resposta de um objeto que possa obturar a falta, né? Ela é, portanto, uma tentativa de usar uma demanda para preencher essa falta que, na verdade, está no outro, né? Seguindo Lacan no seminário 11, a paixão do ser aspira por unir, juntar o ser, né? Esse ser que se tornará o sujeito, que é feito de falta, né? Mas é de juntar o ser ao outro, de unir. E essa imagem da Maria Martins mostra essa impossibilidade, né? Não sei se vocês conhecem a obra dela, mas ela foi muito ligada aos surrealistas, sobretudo a Marcel Duchamp. Ela trabalhou muito com esse pessoal do surrealismo, estudou, inclusive, psicanálise por um tempo. Vale a pena conhecer a obra dela. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar durante aqui os nossos seminários sobre a peculiaridade da obra dessa artista brasileira, né? Mas, enfim, toda vez que a gente fala, né, de afeto, a gente está falando de patos.
Todo afeto, ele é patos, ele é, portanto, sofrimento. Sendo que na neurose, ele é efeito da falta nessa demanda que é endereçada ao outro. Vocês me desculpem a voz esganiçada, mas enfim, estou fazendo um esforço enorme aqui para falar para vocês. Se se quer do outro não se alcança, e, pelo contrário, encontra sempre no outro uma resposta vazia, isso produz no sujeito o encontro com o ser que lhe causa horror, ou seja, a angústia. Ou, né, ou você encontra o horror, que é causa de angústia, ou você entra num profundo desânimo. E aí são as depressões. Então, você tem essas duas vertentes: a vertente da angústia e o desânimo, a desvitalização. As paixões do ser evidenciam no parto justamente amor, ódio e ignorância. Essas são as paixões do falante, suscitadas pela resposta que vem do outro e pela demanda ao outro. A demanda ao outro como sendo o amor e a resposta que vem do outro como sendo o ódio e a ignorância. Eu queria fazer uma parte aqui, a gente poder entrar um pouco no porquê eu estou falando sobre isso. Porque justamente nós vivemos uma época, né, onde a ciência está apoiada, a gente pode dizer, por fundamentos, né, que são, a gente pode dizer que esses fundamentos da ciência contemporânea são, de certo modo, fundamentos metafísicos. Tanto Heidegger quanto Kant pensaram a ciência, mas, ao contrário do que disse Kant, pode-se dizer que há, hoje, uma metafísica da ciência, né? A gente sabe que a metafísica é esse estudo filosófico iniciado por Aristóteles, que, na verdade, queria entender o ser enquanto ser, sem necessidade de uma intervenção prática. Busca essa metafísica o conhecimento da essência das coisas, o fundamento comum de tudo o que existe, a alma, Deus, a finalidade da existência e o ser enquanto ser. A ciência aborda tudo como objeto a conhecer e a dominar. Descartes estava justamente no centro desse espírito científico. Entretanto, né, a gente pode dizer que a ideia dele de penso, logo sou, o penso, ok, mas o logo sou é uma dedução totalmente equivocada. O que ele buscava com isso? Tornar-se senhor da natureza. Essa era a ideia, digamos assim, de que, porque eu penso, eu sou. E eu sendo, eu posso subsumir no meu saber, né? No meu conhecimento, na aquisição do conhecimento, tudo o que é da natureza. Descartes escreve o Tratado das Paixões, mas ele falha em pensar, além da categoria do entendimento, a questão do corpo vivo. Mas provavelmente ele não incluía o sujeito em si na natureza a conhecer e a dominar. Essa é a gente pode dizer, essa ideia de que você absorver o sujeito, né, na natureza e tirar daí todo um saber sobre esse sujeito, a gente pode dizer que é uma tentativa, né, que a gente encontra hoje
do século XXI, desde do início do século XX, mas a origem disso, na verdade, está com a própria Revolução Industrial, mas lá no meados do século XIX, mas, sobretudo, no final do século XIX, início do século XX, quando o homem, a ideia de que o homem pode absorver um conhecimento total sobre a natureza se estabeleceu. E não foi à toa que há um avanço muito grande da ciência no final do século XIX e do século XX, né? Há um avanço extremo. Então, essa prerrogativa sobretudo, né, do século XX, vai se denominar ciências humanas, né? Nascem as ciências humanas no início do século XX. Então, o século XX desponta, na verdade, e é interessante a gente pensar isso, com duas vertentes. Freud e a sua psicanálise de um lado, e de outro, a tal das ciências humanas. Então, essa dupla vertente, que, na verdade, não se encontram exatamente, né? São, portanto, projetos distintos de estudo sobre o homem. O objeto dessa ciência, né, da ciência humana, é o homem. O objeto da psicanálise é o homem, de certo modo. Depois a gente vai ver com Lacan que não é bem isso. Enfim, então, o início do século XX, né, logo no início, acontece da ciência alcançar um avanço muito rápido, um avanço nunca antes visto. Na física, por exemplo, o determinismo esteve bem firme, por exemplo, com a teoria do caos. Quer dizer, com a ideia de que se poderia abarcar o impossível através de um cálculo matemático. De todo modo, vivemos uma época onde se continua insistindo em reduzir a dimensão do real a um cálculo, né? Mas na psicanálise, as coisas vão tomar um outro caminho a partir dos postulados do seu fundador. O primeiro postulado freudiano importante vai dizer respeito àquilo que ele propõe a partir do que ele chama, né, da ciência do inconsciente enquanto tal, quando ele vai propor um deciframento, né? E esse deciframento a partir das formações do inconsciente. Sobretudo do sonho e do sintoma, né? Claro que todas as formações do inconsciente, para Freud, elas eram passíveis de leitura, não necessariamente de deciframento, mas de uma leitura, né? Quando algo não vai bem ou se mostra enigmático, as formações do inconsciente se apresentam como uma possibilidade de escoamento da angústia. E, nesse sentido, o deciframento se apresenta sempre como o caminho possível, regulado pela lei do significante, ou seja, uma ordem, de certo modo, decifrável, né? É verdade que, por essa via, Freud ligou a psicanálise à ciência, já que ele sustentava o real do sintoma como algo ligado ao deciframento, ou, pelo menos, de consistência a ser tratado pelo simbólico. Havia essa proposta, né, de que o deciframento seria, ele é da ordem do simbólico, seria um tratamento para esse real, né? O outro postulado freudiano de grande importância é que, apesar dessa ideia
do deciframento, né, Freud não tinha crença em determinismo subjetivo. Ele recusava essa possibilidade. Para ele, cabe sempre ao sujeito a responsabilidade sobre o seu sintoma. Dizendo de outro modo, o estatuto ético da responsabilidade está sempre colocado para o sujeito, no seu trabalho, né, de cura, digamos assim. O sujeito precisa se responsabilizar pelo que deseja. Por isso, o deciframento do sintoma ressignifica a posição do sujeito frente ao seu desejo. Desejo esse que passa a ocupar o lugar de uma demanda de saber que se desdobra sem parar. Toda demanda, ela vai se desdobrando. O desejo é de outra ordem. Por isso, Lacan amplia esses dois postulados freudianos, sobretudo o postulado ético. A concepção de liberdade para Lacan expressa, não sem razão, no texto Kant com Sade, e principalmente no seminário sobre as psicoses, apresenta-se como uma condição para compreender a loucura humana. Não está pré-determinado no orgânico essa loucura, essa loucura. Ela, portanto, não pode ser resolvida através da detecção de disfunções cerebrais, né? Esse segundo postulado, que é o postulado ético, ele é o que a Colette Soler vai chamar, num texto chamado Hipótese Lacaniana, de efeito sujeito. Tudo recai, portanto, esse efeito sujeito, ele tem uma ligação direta com o que se apresenta como linguagem. Quer dizer, o que passa pelo traumatismo enquanto traumatismo sexual. E o traumatismo sexual é a chancela, a marca, a inscrição do sujeito justamente no campo simbólico. É isso que é traumático, né? Esse encontro do sujeito com o discurso do outro. Então, o que é o sujeito? Ele não é o saber inconsciente, e sim um buraco no saber, que é da ordem, portanto, do umbigo do sonho. Isso que você não pode cooptar pelo conhecimento. Isso que, enquanto real, resta real. E aí, a gente pode pensar, tendo dito isso, algumas questões, e é um pouco o que eu gostaria de colocar aqui em discussão, que são essas questões que se apresentam na era digital, né? Por exemplo, eu falei tudo isso para falar de um elemento que é esse segundo postulado freudiano, que Lacan dá a maior importância quando ele centra a questão da ética, e ele vai chamar de a ética do desejo, ou seja, isso que é de cada um, né? Essa é a liberdade de cada um, é o que ele trabalha um pouco no texto Kant com Sade, que ele vai ligar Kant, que é alguém que pensa o sujeito, né? Ele que era um homem que viveu a era da razão, então ele tem que ser responsável pelo que ele diz e faz, e um outro personagem que é abordado por Lacan no texto Kant com Sade, que é justamente o Sade, que vai falar desse sem limite do desejo, do gozo, na verdade. Não necessariamente do desejo, mas que fala do poder abordar o corpo do outro e gozar sem limite do corpo desse outro. Por que Lacan trabalha Kant com Sade na perspectiva ética do desejo?
eu entendo que o que ele está pretendendo aí, justamente, e ele antecipa, né, o que nós estamos vivendo hoje, de que cada um possa se responsabilizar pela sua experiência, por aquilo que o sujeito de fato deseja. E a única via pela qual se pode ter acesso ao desejo, eu estou afirmando uma coisa talvez muito forte, mas é nessa experiência, nessa reflexão sobre as paixões, porque as paixões justamente impedem o sujeito de conhecer o que é o seu desejo. Elas impedem porque elas são, na verdade, a busca, o enamoramento, ou o enamoramento, enamoração, no sentido da junção do ódio e, e do amor, na ignorância sobre a questão que faz de todo sujeito que é a falta. Então, eu diria que essa era digital e, sobretudo, a questão que eu não vou falar hoje, mas só vou mencionar, da inteligência artificial, pretende dar respostas objetivas, e essas respostas, preta-por-ter, tiram do sujeito a possibilidade, pelo menos é isso que eu penso, a possibilidade de pensar por si mesmo, né? De refletir, de chegar às suas respostas. E eu acho que a análise é um espaço onde o sujeito pode se fazer perguntas, né, sobre o que de fato ele deseja. Eu acho que a gente poderia ficar por aqui. Eu só queria lembrar também, que eu esqueci de falar, que eu acho que é muito importante, que hoje, eu lendo, pesquisando sobre a questão da educação nas escolas, e é curioso, porque alguns países de primeiro mundo, por exemplo, a Suécia, que na década de 80 foi o primeiro país que aboliu os livros e colocou tudo pela via da internet, hoje, né, século XXI, é, 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 não preconiza mais isso, e foram feitos vários estudos, descobriu a importância desse tempo do sujeito em escrever, elaborar no papel, escrever à mão, não no computador, escrever à mão, porque o tempo da escrita, o manuscrever implica no uso, né, cerebral, de uma forma que o computador não permite. Então, a inteligência humana, ela decresceu, ao invés de a gente pensar que agora, com todas essas tecnologias, as pessoas vão ficar mais inteligentes. Isto já está provado, não é verdade. Eu não tenho aqui as pesquisas, mas da próxima vez eu vou me debruçar sobre isso. Hoje, o meu enfoque era exatamente trabalhar esses dois postulados, que eu acho que são importantíssimos, que é a questão do deciframento, que hoje ninguém decifra nada, as pessoas vão buscar na internet as respostas, o deciframento e a questão ética, que aí a gente pode ampliar de várias maneiras aqui. Eu vou parar por aqui, até porque eu tenho muita dificuldade de falar, e eu espero que vocês possam contribuir, enfim, trazer questionamentos aqui. Eu não tenho respostas para dar, eu tenho mais questões, mas enfim. Eu tenho uma pergunta. Bom, e primeiro agradecer muito a esse retorno aos livros, graças a Deus. Depois eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que as paixões impedem a busca pelo desejo. É, Eu só vejo a busca pelo desejo pelas paixões. não, porque você está Não, confundindo desejo, né, com as paixões do ser. O amor, ódio e ignorância são aquilo que vela qualquer
possibilidade do sujeito se defrontar com a sua falta. Porque é a partir da falta, a análise permite que o sujeito se dê conta da falta. O que as pessoas buscam são objetos que tamponem a falta, são Sim. respostas objetivadas. Então, por isso que há uma dicotomia, né, entre as paixões do ser e o desejo. Por falar nisso, eu quero indicar para vocês 2 livros excelentes, que é esse livro aqui, Lógica das Paixões, do Roland Gori, e um outro livro muito legal, Paixões do Ser, da nossa amiga, que alguns aqui conhecem, Sandra Dias. No Lógica das Paixões, o Gori começa logo na introdução, no prólogo, ele conta uma passagem, né? Obviamente deve ser um paciente genial. Eu acho que é um paciente dele. E que ele diz que o sujeito vive como um sonâmbulo, totalmente absorvido pela sua paixão. Tão absorvido, chama-se Fabrice. Tão absorvido Fabrice está pela sua Beatrice, que ele não consegue mais se preocupar com nada além dessa paixão. Totalmente subsumido, como um sonâmbulo, né? Ele diz assim: os outros morreram antes de terem vivido para mim. Olha que frase, né? É um amor louco. Como é louca qualquer paixão. Qualquer paixão é louca, né? É muito interessante. Enfim, não sei se eu respondi para você, Cecília. Acho que é sim. A Miriam quer perguntar também, quer comentar? Quero. O comentário, claro, lógico, já foi até feito, né? Foi excelente essa sua apresentação. E eu Obrigada. pergunto se isso que você falou, e você vai escrever com a mão no computador, não sei, a mão é que seria melhor, e vai disponibilizar, porque eu Oh, penso que você fez a referência à próxima ciranda, e que, então, esse seu texto, a maneira como você quiser acabar, seria excelente como mote para a questão da ciranda. Amor, ódio e ignorância, a partir disso que você escreveu, que você... obrigada, Miriam. Eu acho que seria excelente. E se vai disponibilizar já de imediato ou não para esse grupo Então, aí? agora não, porque está todo Eu manuscrito, sou uma como você bem penetra, faz. né? Eu sou penetra, né? Mas sou uma penetra autorizada por vocês, que eu recebo os e-mails, Eu prometo que eu vou escrever. Eu tinha escrito umas outras coisas muito específicas sobre a questão da contemporaneidade, mas eu achei que o que eu trouxe aqui hoje seria mais interessante. Então, eu nem falei, mas eu escrevi umas coisas bem legais sobre o contemporâneo. Fica para a próxima vez, hoje não deu. Enfim. Mas eu vou É uma disponibilizar, ótima sim. ideia, é uma ótima. Miriam, você não é penetra, você é aqui uma figura de honra. Exatamente, faz parte. A É, gente fica esperando as suas contribuições. é. Mas, Verdade. Tereza, foi uma excelente introdução, porque aí você desdobra depois para o contemporâneo. Ficou muito Isso. bom. Obrigada, Sandra. muito bom. Obrigada, hein, Sandra, também, pela Ô, autorização. João Paulo, você sempre traz contribuição. Cadê você? Eu estou no trânsito, Tereza, por isso que está difícil até de concatenar as ideias aqui. Peço desculpas aí. Nada, nada. Agora, Tereza, você disse que o deciframento não existe. Eu, que sou de uma outra geração anterior à de vocês, eu decifro o tempo todo essa nova tecnologia, esses novos códigos,
Então, eu não sei se deciframento desapareceu, não. Eu Eu estou acho que falando do deciframento, mas você respondeu, você é de outra geração, você parte de outro princípio. E mais, o deciframento que eu estou me referindo é o de si, não é o do que está fora, é o de si próprio. O Mas sujeito você da grande. procurou tanto através do hedonismo, através do narcisismo da nossa sociedade, você não acha? Que é essa busca? Não, não acho. Não, Não? Eu acho que Teresa fala desse deciframento que tem a ver com o enigma de cada um, né? Do exatamente, eu estou desejo, falando né? disso. É. É. O Uhum. sujeito acha que as demandas dele, né, o Sim, definem. sim. As respostas É. às suas E é demandas interessante. o definem. Tá. Eu tenho uma Exatamente. Ele coisa a é aquilo acrescentar. que ele demanda. Uhum. Posso falar uma coisinha? Pode. Pode. É, você estava falando e eu fiquei pensando que o momento que a gente vive hoje, que é de muita informação e pouca história, Isso. é, Você traz tra- isso muito bem no seu seminário, né, Natália? Entre eu falei um a pouquinho disso reflexão e a também. informação. É, Isso. Porque uma E a coisa é o conhecimento, informação, ela outra coisa tem é o um valor saber. muito baixo, né? A partir do momento em que ela sim. é passada, ela já não tem valor nenhum, diferente das histórias contadas, né? Sim. É um Então, e me conhecimento faz muito pensar raso, nas né? crianças. Inclusive da própria história do sujeito. Porque, gente, vamos lembrar Freud e Lacan. Uma coisa é o acúmulo de conhecimento. A gente tem muitas informações, muitas coisas. Que tudo bem, você vai procurar entender, você tem um certo deciframento. Mas eu estou dizendo de um deciframento que implica numa elaboração de saber. São coisas diferentes. O saber não é o conhecimento. Uma pessoa pode ter um conhecimento que é da ordem do livresco, no mau sentido, né? Isso não é a elaboração do seu próprio saber. Não, é diferente você decorar, vamos lá, decorar uma porção de coisas e você elaborar as coisas e dessa elaboração extrair algum saber que lhe é próprio. São coisas diferentes. É isso que eu acho que a análise produz. Ela produz quando acontece de acontecer uma análise, de fato, o sujeito elabora algum saber, né? Sim, sim. Sobre ele, sobre de onde ele vem, sobre o que o cerca. Sim. Assim, me faz lembrar. Eu adoro esse livro. Volte e meia eu recorro a ele. Está aqui na minha biblioteca de mão, que é a que eu uso mais, que é o Meditações, do Marco Aurélio. Gente, são as frases que ele coloca ali, entre uma batalha e outra. O cara se retirava para pensar. Um ócio bem sucedido, digamos assim. Porque uma coisa é você ficar no ócio sem pensar coisa nenhuma. Outra coisa é você fazer bom uso do ócio e produzir, tirar das entranhas alguma coisa. As pessoas hoje em dia não têm tempo de ócio. É isso, Cecília, exatamente. Ficam culpadas quando elas decidem não fazer nada. Isso. Como Elas se querem não fazer preencher nada a fosse falta ficar só, né? improdutivo. Tem uma coisa Somente interessante, preencher a tem uma falta, coisa né? interessante para a gente pensar. As crianças agora, eles veem muitos YouTubers, né? Dando muitas informações. E até assim as histórias, né, infantis, desenhos, isso tem, de certa forma, caído por terra. Sabe? Há uma resistência das crianças em assistir desenho. É. Isso é uma coisa para a gente pensar assim, caramba, né? Porque ali estão as histórias, a Chapeuzinho Vermelho, né? Com o Lobo Mau, são os Três Porquinhos, né? Agora há uma preferência de estar no YouTube vendo os YouTubers, né? Experimentando produtos. Então tem uma coisa muito ligada ao mercado, né? A informação ligada ao mercado.
a ter A minha objetos, neta, né, dos a mais minha neta variados. não assiste YouTube. Poxa, mas Só quando Mas, muita ela vai amiga, criança para assim, outra mas, Tereza, casa. né? a Aí ela grande assiste. maioria. A grande maioria, Não. por conta até assim, a TV a cabo, de alguma forma, né, também é algo que já não está mais em vigor, que facilitava, né? Então, eles têm É, acesso direto à rede, isso. diferente, né, do canal É um Discovery Kids, problema. do Cartoon Network. É. Nickelodeon, né? É, Mas é interessante porque nas pesquisas que eu quero trazer da próxima vez, umas pesquisas muito legais, americanas, e europeias também, eles dizem que o fato das crianças não fazerem exercícios de repetição, não quererem fazer exercícios de repetição, elas ficam com dificuldade de gravar, porque e a gente sabe disso, a possibilidade do aprendizado está diretamente ligada à repetição. Então, você repete, repete, repete o exercício para você poder gravar. Então, Haja visto acontece que a a curva criança de... pequena, ela gosta de ouvir a mesma história várias vezes. Então, mas Falar isso, outra quando ela coisa. vai crescendo, vai entrando na escola, isso vai se perdendo, Cecília. Vai. Quer falar mais um A pouquinho? Márcia quer falar. A Márcia quer falar. Posso Sem falar um voz. pouquinho antes? Pode? Fala antes, né, Emílio? Depois a Tá. Márcia fala. Não, Fale, porque menina. você citou Spinoza, Kant e Descartes. Isso. E uma das paixões que o Spinoza privilegia é a alegria. Como é que é isso que todo afeto é patos, é sofrimento? Onde é que fica a alegria? As paixões alegres e as paixões tristes. Mas, mesmo a alegria, se você pensar bem, assim, vamos pensar aqui. Mesmo a alegria, né, ela é momentânea. Ela é uma forma de você tentar tamponar a angústia, não é não? Sim, sim, sim. Mas é um afeto. Sim, é um afeto. Sim. Uhum. Tá. Eu estou trabalhando isso, por isso eu quero sugar tudo de você. Ué, de mim só não, é das minhas fontes, que são muito boas, devo lhe dizer. Uhum. As fontes Márcia, são boas. Eu é que estou ô, aprendendo, Tereza. não sei. Tereza, quero agradecer aí a tua exposição que me fez pensar a partir do chat, né? Porque eu venho da análise de discurso, né? Então eu coloquei lá no chat o João, que está no trânsito, que participa tanto e não está podendo, mas ele participou no chat. E ele disse que é um documentário maravilhoso sobre Maria Martins no Prime Video, né? E isso me fez a questão, né? Eu pergunto para ele, algum link de acesso? Aí ele Eu não diz, olhei o os chat, deixa eu assinantes do olhar. Prime, né? Os assinantes do Prime podem ter acesso. E me veio essa questão sobre esse tema decantado em prosa e verso, né? Da inclusão, exclusão, né? Que a gente fala tanto. Como é que a gente pode pensar? Eu fiquei pensando aqui, será que essa questão exacerbaria as paixões, né? Uma forma de exacerbar as paixões seria esse dilema de inclusão e exclusão? Como é que será que a gente pode pensar a ética da psicanálise, consequentemente do desejo, né? Nesse viés? O que a gente poderia avançar nisso, né? Os não assinantes do Prime Video, o que eles fazem? Assim, não fazem, né? Se inscrevem tal para acessar. Mas eu Como é não que a gente entendi pode bem, eu não avançar nessa entendi questão, bem, né? eu não entendi bem sua questão. Repete A para mim. questão da inclusão e da exclusão, né? Assinantes do Prime Video podem ir até o documentário, né, Da e Maria acessá-lo. Martins, por Quem exemplo. não é assinante está excluído, portanto, ou se torna assinante ou não tem acesso.
A minha questão é, esse dilema, né, inclusão, exclusão, exacerba as paixões do ser? A meu ver, acho que sim, né? Mas, enfim, toda a questão do ódio, do amor, né? Como é que a gente pode pensar do ponto da ética, né, da psicanálise, do ponto do desejo, é, do sujeito que se questiona? Como é que a gente pode avançar nessa discussão? Porque a inclusão ou a exclusão vai existir sempre, né? Mas vamos avançar um pouco. O que é que você poderia pensar, né, a partir do que você trouxe, dessa construção, né, em análise? Como fazer valer esse desejo? Estar mais incluído ou excluído, como é que é isso, né? Enfrentar esse dilema, que é algo que a sociedade coloca, né? Que estamos vivendo. Então, eu peguei Eu acho carona que são duas na... coisas diferentes. Vamos lá. Eu penso que você está falando de duas coisas diferentes. O sujeito precisa estar incluído no seu próprio desejo. Aí, pois é, E que aí nem isso é uma questão privada, né? Isso. Quando você vai Aham. para a esfera pública, né, das coisas, digamos assim, dos gadgets, dos objetos, você estava citando um canal, né, Uhum. para assistir o que quer que seja. No caso era Maria Martins, mas podia ser outra coisa. Se Uhum. a pessoa tem condições ou não tem condições, são demandas. Tudo isso está em torno da demanda. E a frustração de uma demanda, eu entendo, é que causa paixão. Concorda? Causa uma Uhum. paixão. Afeta o sujeito de alguma maneira. Mas Afeta o isso não tem nada sujeito. a ver com a questão do desejo enquanto inconsciente. Eu acho que são Então, coisas afeta o diferentes. desejo a partir das suas paixões, das paixões daquele sujeito, que tem a ver com a inscrição dele, né? Ah, E uma análise, o percurso de uma análise o faria, talvez, se defrontar com o que seria esse desejo, que é um enigma, né? Que é algo. eu diria, se defrontar com o desejo é um buraco, né? Na Sim, verdade, defrontar com o buraco. não é nada em especial. Então, na verdade, eu entendo que é o sujeito fazer bom uso da sua falta, no sentido de não Uhum. ficar tentando encontrar uma felicidade, né? É Uhum. impossível. Não, Bacana isso que você está falando, porque seria assim uma tentativa de incluir-se ou excluir-se daquilo que supostamente é tido como a felicidade, né? exatamente. Por Seja o exemplo, Prime o Video ou o que sujeito que for. está em todas as mídias, né? E Uhum. fica colecionando likes, colecionando número de, como é que se diz? Uhum. Seguidores. Fulano Sim. tem não sei quantos mil seguidores. Fulano já monetizou o seu canal, ganha dinheiro Aham. falando besteira, não fala nada, nada que seja realmente aproveitável, nada, digamos assim, que ensina isso, ensina aquilo, vende produtos XYZ ou vende coisas engraçadas. Em suma, essas coisas respondem a demandas, né, Uhum. de, de um público que, na verdade, assim, eu posso falar de uma maneira talvez pejorativa, mas, enfim, a impressão que me dá é que as pessoas querem só a superficialidade, elas não querem aprofundar nada. O Uhum. processo da análise é um convite de imersão no desconhecido, É o caminho oposto, né? Uhum. né? Uhum. Obrigada, Tereza. Acho que a Miriam quer Não. comentar alguma coisa. Fala, Muito amiga. obrigada, muito bom. Eu Obrigada. quero, é sobre o que você, Márcia, justamente trouxe da questão da inclusão, da exclusão, do assinante e tal. E aí eu me liguei na história do Prime Video,
Eu não sou assinante do Prime Video, nem dessas coisas, evito ao máximo não assinar essas histórias todas. Eu prefiro ser assinante do inconsciente mesmo. Ok. É. Inclusão e Falar uma exclusão. coisa? Posso Pode. falar mais uma coisinha? É, eu acho que tem a ver com o que você está trazendo, Márcia. A gente vive um momento também de muita desvalorização das coisas, né, dos objetos. Você precisa ter muitos Sim. objetos, sendo que nenhum vale nada. É quase que você entra na Shopee, né, e compra um monte de besteiras, assim. Não vale É, nada, e eu mas o acho, preço é alto. Não vale nada, mas o preço é alto, né? Ah, é verdade. exatamente. Mas tem Né? essa coisa de ter quantidade, né? Ter uma quantidade de objetos. E eu acho que com a psicanálise, né, quem faz aí esse percurso de uma análise, entende que cada palavra, né, ou cada objeto, talvez, tenha um valor ali, sabe? Seja precioso. Acho que a gente passa a dar valor às palavras, por exemplo, né? Tem gente que não dá valor nenhum, nem às palavras. Verdade. Então, Quer ver um é, exemplo? Uma paciente minha, que é uma menina, já teve muitos problemas. Ela tinha distúrbios alimentares seríssimos, foi internada, uma coisa terrível. Ela, ela já está comigo há bastante tempo e ela se tornou uma mulher muito interessante. Ela foi fazer modas nos Estados Unidos. É, os pais queriam que o pai é médico, os pais queriam que ela fizesse uma profissão dessas tradicionais, que eu não sei direito o que é isso, mas é a frase que ela diz: meus pais queriam que eu fizesse uma dessas profissões tradicionais. E ela foi fazer modas, né? E teve a experiência de morar com um rapaz, blá, 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 blá. Ela falou para mim hoje na sessão, ela falou para mim assim, eu fico impressionada, porque eu saio com as pessoas, mas quando eu volto para casa, o sentimento é de vazio. Ela está com muita dificuldade de estabelecer um vínculo afetivo. Cara, as pessoas, elas não querem conhecer, elas não querem saber quem eu sou, elas querem comer só isso. E isso é muito chato. Então, ela citou o exemplo do rapaz que ela saiu esse final de semana, ela está morando em São Paulo. Aí ela falou que ela toda arrumada, bonitinha, para ir no primeiro encontro. E o cara aparece de chinelo de dedo, de bermuda, esculhambada. Aí eu Paulista? gostei. E o cara foi jantar, eles foram jantar num lugar bacaninha e tal, não super bem, porque ele estava super mal vestido, né? Mas enfim. Ele queria porque queria subir a casa dela. Chance. Não tem nenhum romance. Como assim? Eu vou virar o quê? Ela virou assim. Parece que eu sou um filé mignon da vez. E isso sim, que as metáforas de comida para ela são super importantes. Que uma menina teve problema de distúrbio alimentar, né? Eu pareço um bom filé mignon a ser saboreado, não me interessa. E ela falando, e ela comentou das conversas, que ela está em São Paulo, os amigos foram para São Paulo. E ela começou a comentar das conversas. Falou, Tereza, teve uma hora que eu fiquei ouvindo minhas amigas falando nada com nada, falando só de questão sexual, de que pegou fulano, de que transou com Beltrano, de que beijou sei lá quem. Um negócio tão vazio. Ela falou, minha vontade, a vontade que eu tive ali, chorar, de ouvir aquele monte de bobagem. Nada interessante. Aí ela percebe que a amiga que vai encontrar com outros amigos que estavam em São Paulo, que está com muitas saudades dela, que quer reencontrá-la, ela se deu conta que a amiga foi e não ficou com ela. Ou seja, ela disse, ela veio para cá, para minha casa, com esse papo de que estava com muita saudade. Essa é casa de ponto, né?
para ela poder fazer as outras coisas. Ela falou, Tereza, é muito chato. E não é só relacionamento amoroso, é relacionamento está complicado. Porque ela é uma garota que pensa, que já está com 29 anos, 29 ou 30, agora eu não sei. Faz análise desde os 14. Então, não é só pela análise, ela pensa. Isso. Vamos. É Não sei se tem difícil. tempo de eu falar uma coisinha. Posso? Tem sim. Não, eu fiquei excelente o desenvolvimento do teu pensamento. Eu também gostaria de ter uma cópia do texto. Mas eu fiquei pensando em relação a essas questões que vocês estão trazendo, inclusive esse exemplo, enfim, que tu estás trazendo, Tereza, eu estava lendo esses dias, retomando a leitura do relação de objeto, na questão estrutural ali da falta de objeto, né, da frustração que vem da Sim. mãe, do primeiro elemento, e fiquei pensando nas colocações que justamente as pessoas não suportam e não querem saber, nem da falta, nem do sofrimento. Aí entram nesse mundo do copiar e colar, né? Não há texto, há flashes de inúmeras passagens, vão somando, acumulando, agregando, e não há essa separação necessária para o pensamento, para a falta, para surgir até a possibilidade desejante, né? Então fica numa coisa assim muito arcaica, e que as pessoas têm dificuldade de, inclusive, quem consegue pensar e que através da análise convive com a falta e está buscando algo mais, enfim, essencial para si, mais no sentido do seu desejo, não tem interlocução. Né? Fica difícil a relação, né? Não há relação de objeto daí. É Me verdade. parece, né? Fiquei pensando aqui. Mas muito bom. Obrigada, obrigada, Sandra. E E eu acho nosso que a amigo Luiz ilustração não vai da falar nada, Luiz? Tereza, Oi, só querida. uma observação aí, a ilustração da imagem da ciranda retrata isso, né? Da impossibilidade da apreensão do objeto, né? É Uhum. interessante, Alberto, né? E Luiz vai falar alguma coisa, porque a gente tem que falar um pouquinho só antes de acabar, né, Teresa, do modo de funcionamento aqui dos Não, eu seminários estou só de intercalados com o aprendiz do hoje, Leonardo. só fazendo a parte. Estou só de aprendiz. Ah, Luiz, não, traz a sua Fala alguma coisa. contribuição. Fala você, Cláudia. Não, estava só falando para a gente poder trazer o modo de funcionamento, como é que vai Então ser o fala seminário. você, pode falar. Tá. É porque a gente vai funcionar de 15 em 15 dias, né? Alternando com o Leonardo. O nome do seminário do grupo, né? De estudo dele chama Mulher, a Guerra, não é isso? Shakespeare. Shakespeare, Mulher e a Guerra. Mulheres e a Guerra. Mulheres e a Guerra. E aí ele vai trazer um pouco disso também, que a gente vai aí tentando costurar sobre a questão da ciranda, né? Sobre Só essa... prestem atenção que o seminário dele começa meia hora antes do nosso. Antes, isso. O nosso Mas começa não às é 8 dele, aberto ao 7h30. público, gente. É Não aberto, não. Tem que fazer pago. inscrição. Qualquer É um pago. pode fazer, mas Isso. é pago. Boa, Exatamente. sim. O curso dele é à parte, ele não é membro da escola. Ele não é membro da escola. Então, nós estamos pagando. Agora, inclusive. ele é um craque, hein? Para quem É, não o conhece, saibam que é um shakespeariano cheio de títulos. É maravilhoso. Eu acho barato. Maravilhoso. O curso dele é barato. Maravilhoso. Eu acho. E atrela muito com a questão da ciranda, né? Com o tema da ciranda. Eu acho que a Bastante. gente pode fazer um bom Eu acho que vale trabalho. a pena. E ele tem todos uma convidados. didática muito boa, né? Tem uma didática muito boa. Ele tem né? humor. Muito legal. Ele é muito inteligente. Léo é muito inteligente. Tereza ia dizendo sobre a hora que o seminário dele começa, não sei como é que é? 7h30. É O nosso 7h30, seminário é meia às hora 8h, dele é às 7h30. Porque é 1h30 o seminário E dele. como eu estou voltando a participar
participar aqui com vocês, eu pergunto à Cláudia, que estava falando do modo de funcionamento, tudo bem eu continuar em Edler, Sandra Edler, minha colega de faculdade, eu continuar penetrando, Tereza? Cláudia? Nossa, Claro. Miriam, você é super bem-vinda E sempre. aberto, lógico. Mas Claro. obrigada, eu fico tão Miriam, feliz. persona gratíssima. Tá, Isso. Também obrigada, minha acho, assina querida embaixo. colega de sala na faculdade. Quantas vezes eu almocei na tua casa? Você me chamou assim, vamos ali na Prudente de Moraes, né? É, muito amigas, né? Muito próximas. E Tereza, então, minha nossa, também. Não de faculdade, mas das Colégio formações Freudiano. permanentes da vida. Oi? Colégio Freudiano. E agora o Luiz Alberto, então nem se fala, acho que a gente usava fraldas. Eu adoro vocês, olha, adoro, me sinto bem. Tem essas novas para mim, que são a Cecília e a Emília, não tão novas, né? Já desde uns 2, 3 anos. E aí vamos, eu quero participar, gente, ok? Beijos, Beijo, obrigada, pessoal. Tereza. Obrigada. E Adorei, desculpe a voz adorei teu, horrorosa. eu quero Obrigada a mais, adorei você. teu texto, queria Obrigada, ler. Tereza. Legal. Obrigada, Tchau. Tereza. Tchau, gente, Beijo. obrigada a Obrigada, todos. gente. Obrigada, Obrigada. gente. Beijo. Tchau.